Bom dia a todas e todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite e, enfim, parabenizar o Mário pela sintética e, ao mesmo tempo, larga exposição sobre o que nós temos vivenciado no Brasil nos últimos anos. Apenas faço uma observação, que não é um reparo, de que o que nós temos vivenciado aqui não é privilégio nosso, né? Nós temos visto esta mesma onda, ou essa mesma marcha, em curso em outros países da América do Sul, da América Central, da África e da Ásia, né? Como se isso, inclusive, no Oriente Médio, como se isso, inclusive, fosse, eu acho que né, algo concatenado, né, e coordenado internacionalmente para que haja uma supressão e um rebaixamento de direitos. Enfim, a gente não precisa ir muito longe de memória para lembrar o que aconteceu no Paraguai há pouco tempo atrás, o que aconteceu em Honduras, o que aconteceu ou vem acontecendo no Chile. O Chile hoje, por exemplo, é um dos países da América do Sul que tem uma das mais duras leis antiterroristas do mundo, né, aplicada particularmente em relação à nação Mapuche, enfim, mas fenômenos semelhantes vêm acontecendo, né, no México, enfim, no próprio, naquilo que considero parcialmente um grande engodo político, que é o Acordo de Paz na Colômbia, que, enfim, tem se revelado extremamente pernicioso para uma parte substantiva dos ex-combatentes da Farc, que, do acordo para cá, já perderam 300 e poucos ex-combatentes, né? Mas a situação semelhante a gente vê na África, no Oriente Médio, enfim, a situação recentemente, por conta de uma fraude, um suposto ataque químico absolutamente inexistente, inclusive montado com cenas do passado, houve um bombardeio ao Estado soberano árabe, que é o Estado da Síria, né? Numa situação absolutamente ridícula, porque os caras estavam criando um corredor para que aqueles combatentes do Estado Islâmico, né, pudessem sair, e aí, de repente, cria uma história de um ataque químico que enfim, justifica a destruição não de fábricas de armas químicas, que nem existem, mas sim de instalações industriais do Estado sírio, né? Enfim, a situação também não é muito semelhante na Turquia, com o endurecimento da legislação civil, das liberdades civis, etc. Então, isto é, nós vivemos uma situação, e aí, Mário, não é um reparo, é um acréscimo, né, que eu acho que isso vem, né, de uma constante, e vem exatamente do que, sobretudo a partir da grande crise do capital, há mais ou menos uns 10 anos atrás, né, 10, 11 anos atrás, né? Todos devem lembrar aí da quebradeira, né, dos bancos importantes, né? E isso levou a prejuízos extremamente significativos para o capital, para o grande capital, para inúmeras transnacionais, e houve uma necessidade, digamos assim, de recompor os cofres, né? E aí, creio que a partir daí há uma reorganização dessa tarefa que nunca deixou de existir, né, de supressão dos direitos, né, que vem sendo organizados, orquestrados paulatinamente. A Argentina também está passando uma situação semelhante, né? Outro dia desse debatia com o Fernando aqui a questão de Portugal, né, nas redes aí, enfim, o que está acontecendo por lá. Enfim, é um modo contínuo, né? A situação dos imigrantes de África, dos imigrantes de Ásia, também explicam bastante esses retrocessos internacionais, né? Mas, enfim, não quero me alongar muito nessa senda, porque senão a gente fica falando de outras coisas. Mas eu acho que a gente tem que ter ideia de que nenhuma dessas crises, se assim podemos chamar, é uma crise de um Estado específico, né, do Brasil, da Argentina, do México. Na verdade, nós estamos tratando de uma situação que se move no cenário internacional e nós temos que ter isso presente, né? Porque a organização do mundo hoje se dá muito menos pelos Estados soberanos e muito mais pelo poder das transnacionais e pelo poder do capital financeiro, né? Pelo rentismo, né? Que faz e organiza a acumulação para e passo
né, com os exércitos de repressão, sejam eles exércitos nacionais ou exércitos internacionais ou forças internacionais ou nacionais de repressão, né, para que se mantenha o controle social, né, para que se mantenha sob o controle as chamadas classes perigosas. Por isso que há uma intervenção no Rio de Janeiro, né, que não é uma intervenção solitária, é uma intervenção esquizofrênica e um tanto quanto, enfim, incompreensível, porque o Rio de Janeiro já vivia sob a égide de uma GLO, né, a Lei de Garantia da Ordem, aplicada desde o ano passado, outubro, novembro, e aí, se somando a isso, vem uma intervenção federal militar com esse corte, que, do ponto de vista da repressão, tem produzido muito pouco efeito, muito poucos resultados, mas tem um efeito psicológico, moral, ético, político, social, extremamente importante. Eu falava, aliás, acho que mandei para alguns aí um vídeo que eu falava semana passada, se não me falha a memória, no Sindicato dos Petroleiros no Rio de Janeiro, num debate sobre a questão de segurança pública do Rio de Janeiro. Nos últimos, desde 2007, quando foi realizado no Rio de Janeiro o Pan-Americano, de lá para cá o Rio viveu 11 ou 13 experiências de intervenção militar, né? Intervenção federal militar, sob mais diferentes matizes, ora com a Força Nacional de Segurança, ora com forças militares, as Forças Armadas propriamente ditas, né? E aí, já avanço para alguns pontos de provocação em relação ao meu amigo Máriozinho, que é o seguinte: nós temos que ver, quer dizer, essa questão que o Mário levantou, e levantou muito oportunamente, sobre a questão do direito alternativo, o direito à chave na rua, né? Enfim, aquilo que nós discutimos lá no finalzinho dos anos 70, princípio dos anos 80, e assim por diante. Nós nunca, em ponto algum, né, levantamos isso no que diz respeito à questão do direito criminal. Jamais. Pelo contrário, né, nós sempre tivemos uma postura extremamente antipunitivista e sempre nos recusamos a embarcar na furada canoa do populismo penal. Porém, lamentavelmente, né, essa nossa posição política é uma posição histórica da esquerda, porque a esquerda sempre foi historicamente libertária e antipunitivista, ela acabou sendo, pouco a pouco, né, ela acabou sendo, de certa forma, desprezada por alguns governos progressistas, tanto brasileiro, como chileno, como uruguaio, como argentino, enfim, e assim por diante. Ao mesmo tempo que nós tivemos governos progressistas nas Américas Central e do Sul nos últimos anos, nós também tivemos paulatinamente um retrocesso profundo no que diz respeito às garantias, sobretudo as garantias do direito penal e do direito criminal, né? Quando foi aprovada a lei da ficha limpa no Brasil, eu era ainda sou, né, conselheiro da ordem, fui um dos poucos que disse: isso aí é um equívoco, porque não se pode admitir punição, e não era punição penal, criminal, antes do trânsito de julgado. Se abre uma porteira hoje, passa um boi, amanhã passa uma boiada. Entendeu? Na sequência, nós tivemos, né, enfim, nesse processo, nós tivemos a regulamentação da Força Nacional de Segurança, em 2004, um grande equívoco. Se criou uma força de intervenção federal num país e num estado onde a democracia, como situou o Mário, é extremamente rala. Extremamente rala, sobretudo, no que diz respeito ao controle social e à transparência. Eu não estou nem falando da democracia material. Falando da democracia burguesa do ponto de vista do seu controle social e da sua transparência, como existe em alguns países do Norte. Bom, não bastasse isso, né, nós avançamos ainda mais no que diz respeito a esses deslizes autoritários, como diz o professor Carlos Fico, né, criando um caminho extremamente perigoso, quando, por exemplo, aprovamos uma legislação, né, para satisfazer os interesses do Norte, do mercado financeiro, que prevê a delação premiada ou a colaboração premiada, repito, num Estado onde os controles sociais, a transparência e o papel do judiciário sempre foi extremamente reacionário, conservador e sempre para e passo com as elites, né? Basta ver o que o Barrosão disse no Supremo esses dias. O ministro tido como liberal, né? Eu já disse que de liberal no Supremo nunca teve ninguém. Quer dizer, atualmente o nosso maior aliado lá é o Celso Mello,
Imagina vocês. Aonde chegamos? Entendeu? É verdade. Entendeu? Gilmar é um filho da puta. Entendeu? Vamos falar depois daquele claro. Desculpa aí. Pode, assim, paciência, mas é verdade. Não sou o único a dizer isso. Mas vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Esquece o palavrão. O Celso Mello virou nossa referência no Supremo. O professor Nilo Batista costuma dizer, em algumas oportunidades, que uma das portas de entrada do fascismo é o direito penal. Eu concordo plenamente com isso. Né? E o que aconteceu nesses anos de governo progressista, e repito, não foi só no Brasil, né? Foi que pouco a pouco foi cedendo, né, a uma legislação profundamente autoritária, profundamente dura e voltada para a punição. Hoje, os cárceres brasileiros têm cerca de 730, 720 mil pessoas, a terceira maior população carcerária do mundo, na qual 40 a 41% são presos provisórios. Desses presos provisórios, cerca de 40%, 45% são presos ou presas supostamente por envolvimento no tráfico de drogas. Sabe por quê? Porque durante um desses governos progressistas, a pena para supostamente para o tráfico de entorpecente de menor potencial passou de 4 para 5 anos, por uma pressão dita popular. Mas não era. Era uma pressão de quem queria mais repressão. Ao sair de um patamar para outro, você fez com que de 4 para 5 anos, Mário, o que aconteceu? Essas pessoas passaram a não ter direito a determinadas possibilidades, como ou permissivos legais, dentre os quais responder em liberdade, né? Poder fazer direito ao sursi e assim por diante. E aí passaram a ser presas, né? Passaram a ser presas preventivamente, inclusive por força da criação de uma jurisprudência, e aí o judiciário anda jogando seu papel, né? Em que a palavra do policial tem fé pública e é o suficiente para caracterizar uma situação que possa levar ao encarceramento de alguém. Enfim, são exemplos extremamente negativos, contrários a tudo aquilo que nós pregávamos nos anos 70, 80 e 90, Mário, porque isso, pouco a pouco, foi consolidando uma estrutura autoritária, punitivista, né, e calcada num populismo penal que tem consequências nefastas e uma seletividade que, se antes atingia, sobretudo, o pobre e preto, hoje atinge alguns brancos que fazem parte de uma determinada elite. Ou seja, essa construção não é uma coisa que vem de hoje, não é uma coisa que tenha surgido. E você coloca um arsenal desses na mão, né, de um judiciário profundamente autoritário, seletivista, seletivo, né, corrupto, entendeu? Corrupto, vou falar de novo, entendeu? E o que acontece, né? No momento mais adequado, quando mais interessa a elite, a burguesia, passa a utilizar desses instrumentos legais, criados, muitos deles, pelos próprios governos progressistas, contra aqueles, né, em relação aos quais não interessa fazer parte da disputa política ou da disputa democrática. Então, minha gente, é preciso que nós reflitamos, e aí voltemos ao passado, para ver que esses cerceios que hoje atingem, como disse o Mário, e disse muito bem, né, as liberdades civis, e não só as liberdades civis individuais, mas também coletivas, né, que são liberdades burguesas pelas quais temos que lutar. Temos que lutar não por força de quem está encarcerado, não por A, por B ou por C, mas porque nós temos compromisso com a radicalidade democrática. Nós temos que despersonalizar essa luta. Nós temos compromisso, entendeu, com a democracia. Nós temos aqui compromissos com o socialismo. Nós temos compromissos, alguns de nós, com as bandeiras do comunismo. Por isso que nós temos que ter essa perspectiva. Essa perspectiva de luta libertária não pode ser fulanizada. Essa perspectiva de luta libertária tem que ser uma perspectiva que atenda à grande massa do povo brasileiro. E, sobretudo, que possa ser uma perspectiva que não se limite às, desculpa o que eu vou dizer, algumas badalações
midiáticas, atos públicos ou coisa semelhante. Tem que partir da velha e boa consigna da organização de baixo para cima, porque somente ela é capaz de criar um outro modus operandi, um outro modus faciente de contraposição à ordem autoritária, à ordem fascista que caminha a passos largos no Brasil.